Você sabia que o pecado entristece o Espírito Santo? Quando eu e você pecamos, quando nós falhamos, quando nós pisamos na bola, quando acreditamos em uma mentira, porque toda vez que nós pecamos é porque acreditamos em uma mentira. Todo pecado tem uma crença em uma mentira por detrás dele. Então, o pecado ele entristece o Espírito Santo. Nós não devemos entristecer ou apagar o Espírito de Deus com pecado em nossa vida. Em Efésios, no capítulo de número 4, verso 30 ao verso 32, o apóstolo Paulo diz: "E não entristeceis ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus." Então, nós não devemos entristecer o Espírito Santo, o Espírito de Deus, com pecado em nossa vida. Ainda em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, o verso de número 19, vou ler aqui para os irmãos, diz: "Não apagueis o Espírito", ou não apagueis o fulgor do Espírito. Isso é muito sério, né? O pecado, ele sempre atrapalha o nosso relacionamento com Deus. É lá em Isaías, no capítulo de número 59, versos de número 1 e 2, que diz: "Não, o braço forte de Iavé", ou seja, de Deus, "não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. No entanto", presta atenção, "são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos." Isso é muito sério, né? O pecado, ele sempre atrapalha o nosso relacionamento com Deus. O pecado apaga o Espírito Santo. O pecado entristece o Espírito Santo. No Salmo de número 32, nós vamos ler aqui um trecho que o salmista fala que Deus perdoa a pessoa que confessa o seu pecado. Então tem uma perguntinha aí na apostila, nós estamos acompanhando, por isso que eu fico olhando aqui, e olhando aqui por causa da Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. A gente tem que ir pela palavra. Pode conferir aí na sua depois, tá bom? Então, Deus perdoa a pessoa que confessa o pecado? Sim. O Salmo 32, ele diz isso aqui, ó: "Bem-aventurado aquele", bem-aventurado é um termo para feliz, né? "Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive os meus pecados inconfessos, meus olhos se definhavam, a minha alma se agitava em angústia, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca." E aí traz o texto aqui, o verso 5 do Salmo 32. "Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade", o salmista fala fundo, né? "E não encobri as minhas culpas", não ficou se justificando. "Então declarei: confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados." Então, há perdão para aquele que confessa o seu pecado? Sim, há perdão em Deus. Não devemos, porém, esconder o nosso pecado, mas nós devemos confessá-lo, como diz em Provérbios, né? E nós confessando o nosso pecado, Provérbios 28, verso 13, diz: "Quem camufla, quem esconde suas faltas", quem fica só justificando, é porque isso, né? "Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa
e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Recebe toda a compaixão de Deus. Então nós não devemos esconder o nosso pecado, mas confessá-lo para alcançar o quê? Misericórdia. Escreve aí, misericórdia. Isso é muito importante. Eu vejo às vezes que algumas pessoas, às vezes a gente tem uma falsa religiosidade dentro da gente, né? Aquele negócio assim, eu pequei, eu cometi um erro, cometi uma falha, agora estou com vergonha de falar com Deus, estou com vergonha de orar, eu não estou mais nem querendo congregar porque eu estou em pecado, eu não vou naquela igreja porque é para ser assim, não. Olha, se eu descubro que eu estou com um problema de saúde, aí que eu devo correr mais rápido possível para o médico e falar tudo o que eu estou sentindo. Então eu corro depressa para Deus. Se eu peco, vamos dizer assim, pequei há pouco instante, vamos lá. Aí eu já corro para diante de Deus e eu confesso o meu pecado, eu peço a Ele perdão, eu peço a Ele tenha misericórdia, aplique o sangue do Cordeiro entre mim e essa pessoa, entre mim e esse problema, entre mim e esses desejos. O Senhor é perdoador, a Tua palavra garante isso. Vem com o sangue de Cristo e me purifica de todo o pecado. Mas há uma outra questão sobre esse pecado que entristece o Espírito Santo. Eu quero ministrar isso na sua vida. Nós confessamos nossos pecados a Deus para sermos perdoados. 1 de João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, questão de perdão, quando Deus a gente confessa, Ele perdoa. Muitas vezes, porém, para sermos curados do problema, né, aquele pecado que vem repetidamente, aquele pecado que está nos causando realmente problemas, que a gente está se tornando escravo ali, né, de uma situação, né, para sermos curados do problema é necessário nós abrirmos para alguém da nossa confiança, para o nosso discipulador, aquele que faz o 1 a 1 com a gente ali, né? Confessarmos nossos pecados para o nosso líder espiritual, o nosso discipulador, ou líder da célula ou do PG, como você trabalhar aí, né? Ou outro líder a quem a gente tem uma confiança. E a gente tem um discipulador, a gente vai nele e confessa para que ele possa nos ajudar. Eu vou ler esse texto, está em Tiago, no capítulo de número 5. Ele traz uma palavra bem top aqui, que mostra para a gente que para a gente ser curado, a gente precisa confessar, né? Para ser perdoado, Deus perdoa, mas é através de abrir mesmo para uma pessoa que ora em concordância com a gente, que a gente é curado ali. Portanto, Tiago 5, verso de número 14 a 16. Vou voltar aqui no 14. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros, os líderes da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em o nome do Senhor. E a oração, feita com fé, curará o doente. O Senhor o levantará e, se houver cometido pecado, será perdoado. Como? Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros. Às vezes a gente tem medo de abrir, a gente está mais apegado à nossa reputação do que à nossa cura. Isso é um problema. Então aqui, e se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Então, nós devemos ter essa atitude de confessar nossos pecados, confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele pecado que é rotineiro, que a gente está ali direto pedindo perdão e pecando, pedindo perdão e pecando, pedindo perdão e pecando, a gente tem que buscar a cura, e a cura, ela vem principalmente nessa questão aqui, que é você se abrindo com outra pessoa e você colocando para aquela outra pessoa interceder por você ali, né? Então, você deve ter uma atitude humilde na presença de Deus. Sempre nós devemos pedir a Deus que Ele purifique o nosso coração de todo pecado. Eu gosto muito desse salmo, o salmo de número 139, onde o salmista ele nos traz um ensinamento muito precioso, né? Que a gente tem que realmente ter essa atitude humilde na presença de Deus, sempre pedindo que Ele purifique o nosso coração de
todo o pecado. Verso 23 e 24 do Salmo 139 é uma oração. Eu queria que você terminasse essa parte orando comigo. Faz assim, ó. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento, algum caminho mau e guia-me pelo caminho da vida eterna. Deus em Cristo te abençoe grandemente. Daqui a pouco a gente volta com mais uma parte.